Tudo bem, pessoal? Então, vou falar brevemente, antes de iniciar o trovadorismo, sobre o meu projeto de literatura, tá? Ah, o projeto vão ser duas horas cada assunto, tá? Vamos falar do trovadorismo, do humanismo, do classicismo, do quinhentismo e o barroco, né? Então, eu vou tentar aí, né, tá falando aí para vocês 2 horas cada assunto, né? Para fechar aí 20 horas aula, tá? Eu vou deixar gravados os vídeos, ok? E vou disponibilizar no YouTube toda terça e quinta, tá? Vou disponibilizar por volta de umas 7 horas da noite, tá? E vou deixar o link, vou divulgar o link nos grupos que eu estiver de letras, tá? E vou tentar linkar, né, esses períodos da literatura, né, para estar ressaltando aí um pouco também da história da literatura nessa linha de raciocínio aí, tá? Então vamos lá. O trovadorismo, tá? Vamos falar aí um pouco do contexto do período histórico, a bibliografia de Martin Codex, tá? Vamos falar da cantiga dele também. Ai Deus, né? Se sabe a hora, sabora meu amigo. Uh, e também vamos falar de outras cantigas, tá bom? Podem também deixar dúvidas depois nos comentários do YouTube, caso tenham. Eu posso estar respondendo aí, tá? Já como vão ser encontros assíncronos, né? Não tem tanto essa, né? Não vai ter essa interação com o aluno, enfim, com o estudante. Mas é bem legal de qualquer forma aí, né? E esse projeto está sendo devido, né, a essa atual pandemia que estamos vivendo. E é uma forma mais segura aí para todos, né? Então, pessoal, o trovadorismo, né, foi um dos principais movimentos literários da Península Ibérica e teve seu início por volta do século XI. Né? Aí uma foto ilustrativa aí embaixo, né, da península. Tá? Então só queria relembrar aí que eu vou estar elencando aí a história, né? Vou falar um pouco da história, do período histórico do trovadorismo, né? Para depois estar adentrando aí nos assuntos específicos. Tá? O trovadorismo é um movimento literário medieval que tem representações principalmente nas regiões onde atualmente estão situados a França, a Espanha e Portugal. As produções literárias do trovadorismo são denominadas de cantigas. Abaixo, né, mais uma foto ilustrativa, né, da França, Espanha e Portugal, né, que formam esse movimento literário medieval. Então, o termo, né? De onde vem esse termo? O termo trovadorismo faz menção à palavra trovador, que pode ser definido como o cantor e compositor das cantigas. Né? Então vejam bem essa palavra, né? O trovador. Sendo essas as principais atividades literárias da Península Ibérica, né? Naquela época. Normalmente, as cantigas eram cantadas e acompanhadas por instrumentos musicais, como podemos ver, né, na foto ilustrativa, duas pessoas ali tocando instrumentos, certo? E uma clara herança da poesia lírica grega, tá? Certo, pessoal? Então, o trovadorismo
teve o primórdio de suas manifestações por volta do século XI e XII, em um período conhecido como Idade Média, que tinha como suas principais características o feudalismo, né? As relações de suzerania e vassalagem, as cruzadas, as ordens de cavalaria e a peste negra. Foi nesse espaço de tempo que os países que conhecemos hoje estavam em formação. Abaixo temos, né, uma foto ilustrativa ali dessa época aí do feudalismo, certo? Pessoal ali, a vestimenta, os prédios, né, os castelos, só para ilustrar como era aquela época do feudalismo. Tá ok? O modelo social vigente, como eu já disse anteriormente, era o feudalismo, que vale ressaltar, foi o sistema pelo qual as terras dos reis foram divididas em feudos, nos quais trabalhavam os servos para seus senhores, e a principal força político-religiosa da época, né, era a Igreja Católica, tendo grande poder em suas mãos. Então, nesse contexto histórico do trovadorismo, tá, é bem marcante essa época, o feudalismo e a Igreja Católica, né, tendo grande poder, não só também econômico, como influenciador, né, mantendo um grande poder em suas mãos, político, econômico, dentre outros. Então, tinha na França, Espanha e Portugal a presença de menestréis. Né? O que são menestréis? São artistas que, a serviço da corte ou autonomamente, trabalhavam recitando ou cantando poemas em versos. Na maioria das vezes, esses artistas não os compunham, apenas os declamavam. Assim sendo, eram chamados para casamentos e outras relações políticas entre os reinos citados. Produziram um intenso intercâmbio cultural na região que culminou na proliferação do trovadorismo. Abaixo uma foto ilustrativa, certo? Lembrando que nessa época, né, o trovadorismo sempre ali é acompanhado pelos instrumentos, que mais adiante vamos ver alguns, né, alguns modelos de instrumentos que utilizavam. Né, eram normalmente cantados e ressaltando aí que nem sempre, né, o trovador era quem compunha aqueles versos, certo? E foi esse estilo cultural, né, que ajudou aí na proliferação do trovadorismo. De um modo geral, o movimento poético desse período, conhecido por trovadorismo, pode ser definido como um estilo literário herdeiro da lírica grega. O estilo medieval manteve características da arte clássica. Por exemplo, a presença de canto e acompanhamento musical. Além disso, a idealização amorosa, marcante nas cantigas, de amor e de amigo. Era uma característica também presente na literatura da Grécia Antiga, certo? Ok. O trovadorismo vai além das heranças gregas. Também tem grande influência do culto ao catolicismo. Vale ressaltar que a Igreja Católica nessa época era muito marcante, influente e mantinha um grande poder
tanto econômico quanto político em suas mãos. Tá? Que era muito presente e notável em algumas trovas. Né? Como a igreja era tão influente, né? Normalmente, né? por essa influência, os trovadores traziam, né, essa essência, muitas vezes, nos seus versos. Além disso, é visível a reprodução de estruturas feudais metaforizadas por meio das relações amorosas presentes nas cantigas de amor. Exemplos dessas estruturas são a vassalagem e o reconhecimento do senhor feudal como autoridade máxima da sociedade. Como falei anteriormente, né, as trovas normalmente eram acompanhadas de instrumentos, e aqui temos alguns desses, né? Então, encontra-se no trovadorismo música e a poesia, sendo extremamente ligados. Tá? Os poemas e os versos eram recitados e estavam sempre seguidos de música e instrumentos musicais, nos mais diversos, como lira, viola, flauta e harpa. Tá? Temos as imagens ilustrativas abaixo. Advindo desses já citados equipamentos musicais, eram chamados de cantigas trovadorescas. Então, né, vamos mentalizando o contexto histórico, certo? Nessa época medieval, feudalismo, os instrumentos musicais e esses trovadores, tá? Existiam os cancioneiros. Tá? O que são esses cancioneiros, né? Que são coletâneas das cantigas. As mais conhecidas são Cancioneiro da Biblioteca de Lisboa e o Cancioneiro da Vaticana. Esse movimento literário foi marcado pela produção de cantigas líricas, focadas em sentimentos e emoções, e satíricas, com críticas diretas ou indiretas. Então vale ressaltar aí a diferença, tá, das cantigas líricas e satíricas. O trovadorismo lírico compreende as cantigas de amor e de amigo, que diziam das sensações e os sentimentos que existiam nas relações. As obras do trovadorismo normalmente eram voltadas para temas que envolvessem amor e sofrimento amoroso. Tá? Posteriormente, coloquei algumas cantigas, alguns links do YouTube que eu vou estar reproduzindo para a gente estar dando uma lida e vendo as formas que eram compostos os versos, né, as rimas e essas relações, né, os sentimentos, sensações, a satírica ali, né, como a gente viu também aqui, ó, com críticas diretas, indiretas, tá? Ok? Então tá. Vamos lá. Trovadorismo satírico. Tem como característica, né, aquele humor ácido e debochado. Trazia críticas à sociedade feudal, né, que era a sociedade daquela época. As cantigas satíricas eram divididas em cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. As duas cantigas faziam sátiras, ou deboche, mas existia uma diferença em relação a como a sátira era feita. A cantiga de escárnio tinha um tom mais leve e a cantiga de maldizer era direta e ácida. Então vale a gente aí, né, destacar. Ó. A cantiga de escárnio tinha um tom mais leve e a de maldizer era mais direta e ácida.
tratavam de forma amorosa e idolatravam a pessoa amada. Aqui vamos falar agora um pouco das principais características do trovadorismo. Tá? União da música e da poesia, recitação de poemas com auxílio musical, produção de cantigas líricas e satíricas, e principais temas explorados: sofrimento, amor, amizade e críticas, política e social. Os trovadores, que era quem escrevia as cantigas, as compunham as cantigas de amor na primeira pessoa, e era comum que se colocassem em uma posição de inferioridade e submissão em relação à pessoa amada. Lembrando que os trovadores, alguns compunham, né, os versos, mas nem todos, certo? Alguns também apenas os recitavam e outros tocavam os instrumentos, certo? Tocavam e cantavam, compunham, mas não necessariamente eles precisavam fazer esses versos, eles podiam apenas recitar, não sendo de autoria própria, certo? A cantiga de amor existiu uma grande tendência de veneração e adoração à mulher amada, e que normalmente era inalcançável, da mesma forma como o amor idealizado. Então essa veneração, né, essa adoração por aquela mulher amada, né, tão idealizada e que na verdade é inalcançável, certo? Normalmente isso a gente encontra ali nas cantigas de amor. Então, pessoal, eu vou dar um ESC aqui. Vou colocar o link do YouTube, que eu acho bem interessante. Aí depois a gente volta aqui pro poema e a gente dá uma analisada, tá? Primeiro aqui o da Cecília Meirelles. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Tuas palavras antigas, deixei-as todas. Deixei-as junto com as minhas cantigas, desenhadas nas areias. Tantos sóis e tantas luas brilharam sobre essas linhas das cantigas, que é... Certo, pessoal? Aqui é só um trecho da cantiga, certo? Deixa eu voltar aqui. Então vamos lá. Né? Vale ressaltar que ali não tinha instrumento, certo? Ela usou apenas a voz. E vale ressaltar que também a voz, né, a entonação da voz é muito importante para estar passando a mensagem, né? Então eu vou ler aqui com vocês aí que vão estar ouvindo posteriormente, tá? Então, modinha, né? Da Cecília Meirelles. Tuas palavras antigas, deixei-as todas, deixei-as, junto com as minhas cantigas, desenhadas nas areias. Tantos sois e tantas luas, tantas sóis e tantas luas, sóis e tantas luas, brilharam sobre essas linhas, das cantigas que eram tuas, das palavras que eram minhas. O mar de língua sonora. Sabe o presente e o passado. Canta o que é meu, vai-se embora. Que o resto é pouco e apagado. Tá? Então, ali uma observação, né, que ela fala ali envolve o amor com a saudade, né, que ela está sentindo aí.
O que a gente percebe nessa cantiga, né, pessoal? A gente percebe que há uma presença bem marcante das rimas, né? Antigas, cantigas, ali no primeiro verso, né? Lecheias, areias, certo? E que, quando recitado, né, dá um bom tom ali no poema, certo? Ok? Agora vamos para outra aqui do Luiz Vaz de Camões, Amor. Vou passar também o videozinho para a gente dar uma... Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente e nunca contentar-se contente, é cuidar que se ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode ser o favor, nos corações humanos amizade, se tão contrário assim, é o mesmo amor. A chama não se vê mas queima, é um fogo sagrado que aquece a alma, vindo de um olhar alheio que acalma e faz crescer o amor onde a dor reina. Todos procuramos amor, há quem o procure para não estar sozinho, há quem o procure para partilhar carinho. Amor é amor, seja na forma que for, até a pessoa mais fria é capaz de amar. E de que vale amar se nunca o podes partilhar? E depois da bonança vem a tempestade, e depois da tempestade vem a bonança. Este é o ciclo para quem ama e entende uma aliança. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode ser o favor, nos corações humanos amizade, se tão contrário assim, é o mesmo amor. One, two, breathe, 3, 4. Deixa eu pausar o anúncio. Tá? Vou voltar aqui no vídeo. Então, o que a gente pode perceber? A gente pode perceber que, com certeza, aquela instrumental por plano de fundo, né, dá uma sensação diferente à trova. Claro, vale ressaltar que naquela época era de outra forma, né, podia ser outro instrumento, outro ritmo. Mas, né, aquela instrumental dá um ar diferente à trova, certo? E era uma característica marcante daquela época. Então, tá, vou ler novamente aqui com vocês. Eu gostei, eu quis botar o link, né, justamente por essa instrumental, para vocês terem mais uma noção, né, mais uma alusão de como era. Mas enfim, vamos lá. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor.
é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade? Se tão contrário a si, é o mesmo amor. Tá? Ali só uma observação, né? O autor não consegue controlar o amor que sente pela pessoa amada. E claro que também ali podemos ver a presença de rimas, né? Que junto com essa instrumental dá um ar mais bonito aí para a trova, certo? Deixa mais harmônica. E vemos essa idealização do amor, né, pessoal? Certo? Essa questão aí da lealdade, né? Que mata, certo? Ali o amor é um fogo que arde sem se ver, né? A gente vê bastante essa presença marcante, a ferida que dói e não se sente, certo? Uma angústia, né? Parece uma angústia do autor, certo? É um contentamento descontente, a dor que desatina sem doer, certo? Então, claro que cada um, né, vai tendo aí essas interpretações acerca da trova, ok? Aqui mais uma do Mário Quintana, Amor é Síntese. Também vou estar trazendo aí um vídeo curto aí para dar uma... Amor é síntese. Por favor, não me analise. Não fique procurando cada ponto fraco meu. Se ninguém resiste a uma análise profunda, quanto mais eu. Ciumento, exigente, inseguro, carente. Todo cheio de marcas que a vida deixou. Vejo em cada grito de exigência um pedido de carência, um pedido de amor. Amor é síntese, é uma integração de dados. Não há que tirar nem pôr. Não me corte em fatias. Ninguém consegue abraçar um pedaço. Me envolva tudo em seus braços e eu serei o perfeito amor. Tá? Então, amor é síntese. Por favor, não me analise, não fique procurando cada ponto fraco meu. Sem ninguém resiste a uma análise profunda, quanto mais eu. Ciumenta, exigente, insegura, carente, toda cheia de marcas que a vida deixou. Veja em cada exigência um grito de carência, um pedido de amor. Amor é síntese, uma integração de dados. Não há que tirar nem pôr. Não me corte em fatias, ninguém abraça um pedaço. Me envolva todo em seus braços e eu serei perfeita amor. Então, como as cantigas anteriores, podemos também analisar a presença de rimas, certo? Das metáforas também, né? Que é sempre aí bem marcante. Como diz ali, ó, toda cheia de marcas que a vida deixou, né? As marcas da vida, uma metáfora, certo? Pode, né, marcas de dor, de sofrimento, de angústia, né, essas emoções e sentimentos expressas nos versos, no poema, tá? Né, também vemos, né, essa angústia, carência, né, um grito de carência, um pedido de amor, né, como se estivesse aí pedindo socorro, certo? Se ninguém resiste a uma análise, né, profunda, quanto mais eu, né? Esse olhar crítico das pessoas para com o próximo. Então, botei ali a observação, né, que fala para uma referida pessoa que não se importe com seus defeitos. Né? Ali uma integração de dados, não há que tirar nem pôr. Não me corte em fatias, né? Se não me corte em fatias, né, essa análise que as pessoas fazem, julgamento, né, dos defeitos. Claro que cada um vai ter suas interpretações acerca do poema. E isso que é bem interessante, né? Não ter essa interpretação própria. Porque assim dá para debater, né? Deliberar outros assuntos acerca do trovadorismo e do poema em específico também.
Fernando Pessoa. Vamos para o último poema que eu coloquei aqui. O amor, quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Quem quer dizer o que sente não sabe o que há de dizer. Fala, parece que mente. E cala, parece esquecer. Ah, mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir meu olhar, e se um olhar lhe bastasse para saber que a estão a amar. Mas quem sente muito cala. E quem quer dizer o quanto sente, fica sem alma, nem fala. Fica só inteiramente. Mas se isso puder contar, que não lhe ouso contar, já não terei que falar, porque lhe estou a falar. Certo, pessoal? Então, deixa eu voltar ali. Aqui. O amor quando se revela, né? O amor quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não sabe lhe falar. Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer. Fala, parece que mente. Cala, parece esquecer. Ah, mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar, e se um olhar lhe bastasse para saber o que estão a amar. Mas quem sente muito, cala. Quem quer dizer quanto sente, fica sem alma nem fala. Fica só inteiramente. Mas se isto puder contar-lhe, o quão lhe ousa contar, já não terei que falar-lhe, porque lhe estou a falar. Ok, então a gente também vê presença bem marcante aí de rimas, certo? Revela para ela, né? Ali revelar, falar. Então é bem marcante no trovadorismo, né? Há sempre essa presença de rimas, metáforas, né? Essas sensações, emoções, sentimentos, né? Do amor. Então esse em específico aí, né? Fala do amor, né? Quando fica guardado em um lugar difícil de encontrar. E também sempre ressalto que cada um tem aí a sua interpretação, né? E de toda a interpretação é válida, porque abre espaço por debate, né? E para análise de cada poema em específico, certo? Então, pessoal, só vamos dar uma recapitulada aí no que a gente falou nesse primeiro momento. Só para fixar bem, tá? Depois, no próximo, eu vou falar mais um pouco, né? Vou falar aí da bibliografia de Martin Codex, seguir um pouquinho nesse trovadorismo e falar um pouco da cantiga dele também, enfim. Mas só para ressaltar, a gente falou, aqui é só agora um resumão do que a gente viu, da Península Ibérica, tá? Que o trovadorismo começou seus primeiros movimentos lá, no século XI, né? Aqui a ilustração dos principais países, né? Que formam esse movimento, que é a França, Portugal e Espanha. Tá? Ressaltar aqui que o trovadorismo, né, na maioria das vezes, vamos dizer sempre, né, na maioria das vezes ali com presença de instrumentos, para quê? Para dar aquela harmonia, né, naquela cantiga, deixar mais harmônica, né, mais receptiva. Então, o contexto histórico da época, né, naquela época de feudalismo, né, a Idade Medieval, a Igreja Católica, vamos colocar como soberana, né, daquela época, o que vale dizer que teve grande influência nas cantigas, em seus versos, né, influenciou os trovadores, aqueles que compunham, consequentemente, trouxeram traços, né, em seus versos
e usando de forma inteligente também, fazendo críticas sociais em alguns casos, né? Aquelas críticas escondidas nos versos, vamos dizer assim, da época. Aqui, né, a imagem ilustrativa do período histórico, do trovadorismo, né, ali o castelo, feudalismo, né, que era essa vida no campo, né, vassalagem, suzerania, na época das cruzadas, cavalaria, né, teve a peste negra, onde morreu muitas pessoas. Naquela época, né, tinha soldados com armaduras, né, os camponeses plantando, né, certo, sendo protegido aí por esse feudalismo, pelo feudo no caso, né, o rei do feudo e o senhor do feudo. Uma foto ilustrativa também ali, ó, um castelo ali no meio, né, cercado com as muralhas ali para proteção de invasores, né, e os feudos na volta ali, né, que são essas plantações, né, os camponeses ali ajudando nesse sistema feudal, tá? Aí tinha os servos, né, que trabalhavam para o senhor. A Igreja Católica. Outra foto ilustrativa, né, os trovadores ali usando seus instrumentos, né, para dar aquela harmonia na cantiga, as pessoas, né, em volta apreciando. E também vale dizer que, né, devido a esses, né, o instrumento harmônico, o trovadorismo ajudou muito na proliferação, né, desse movimento literário, essa forma, né, de divulgação também, como as pessoas apreciavam, né, o instrumento junto com esses versos, ajudou também nessa proliferação do movimento. Aqui temos alguns instrumentos da época, né? A lira, a viola, a flauta, a harpa, que ajudavam, né, nessa harmonização instrumental, junto com, né, com a entonação da voz também, né? A entonação da voz é muito importante para tu estar ali passando aquela mensagem. Os cancioneiros, que já falamos, que é as coletâneas das cantigas. Então, pessoal, a gente falou tudo isso e eu só estou ressaltando porque o próximo vídeo a gente vai continuar falando um pouco, né, do trovadorismo antes de adentrar em outros assuntos. E vale ressaltar que eu quero estar passando para vocês aí, né, o contexto histórico de cada período, para vocês se situarem, né, no contexto deles ali, a época, né, que se formou. Então, queria deixar bem claro aí que o trovadorismo iniciou nessa época aí, né, medieval, certo? Nesse sistema aí feudal, a Igreja Católica é soberana, exercendo grande influência, certo? Também falamos das líricas, cantigas líricas, né? Que aquelas que a gente viu agora também, envolve muito sentimento, muita emoção. A satírica, né? Críticas diretas e indiretas, né? Aqui falamos também das principais características, né, do trovadorismo. Né? Temos essa união da música e da poesia, recitação de poemas, conselho musical, produção de cantigas líricas e satíricas. E os principais temas explorados, que são o sofrimento, amor, amizade e críticas política e social. E também vale a pena ali ressaltar que cada um vai ter sua interpretação acerca das cantigas, certo? Vai ter ali uma mensagem, claro, né, querendo ser passada, né? Pode ser aquela mensagem, né, do amor repreendido, amor idealizado, mas acerca de cada tema ali vai ter cada um sua interpretação, né, do que quer dizer cada situação ali, cada metáfora e tudo mais, porque mesmo querendo estar passando uma mensagem, cada um tem uma vivência de mundo que adentra a nossa interpretação, né, a nossa vivência de mundo. Ela ajuda a nossa interpretação, então cada um tem sua vivência, cada um vai ter sua interpretação, cada um vai ter sua análise
o que é muito importante para a gente estar construindo uma ideia acerca de debates sobre interpretações diferentes. Esse trecho aqui, esse slide ressalta, né, que nem todo trovador era compositor, certo? O trovador podia estar recitando um verso que não era dele, sem problema nenhum. Sempre ele com auxílio do instrumento para dar aquela harmonização nas cantigas. Ali a primeira pessoa, ali a cantigas de amor na primeira pessoa, e era comum que se colocasse em uma posição de inferioridade. Aquela inferioridade para aquela pessoa amada, certo? E uma submissão em relação a esse amor. Essa tendência aí de veneração e adoração normalmente era inalcançável, era aquele amor idealizado, aquele amor que a gente imagina, idealiza na nossa cabeça, mas às vezes não existe, certo? Um amor inalcançável. E aqui adentramos em algumas cantigas, certo? E vale ressaltar aqui que a presença de rimas, aqui nessa, os sentimentos, emoções, falando desse amor, que não consegue controlar o que sente pela pessoa amada, certo, pessoal? Então, para esse primeiro momento, a gente para por aqui. Agora, nosso segundo encontro, vou falar um pouco aí da bibliografia de Martin Codax. Vou analisar aí uma cantiga dele, certo? Desse grande autor aí da literatura, nesse período aí do trovadorismo. E vamos também recapitular um pouco do que vimos agora, tá? Então, contextualizamos bem aí, eu acredito, o contexto histórico dessa época, algumas características do trovadorismo, o estilo musical junto com os versos. Para agora a próxima aula aí a gente adentrar, continuar nesse assunto, tá bom, pessoal? Então, se tiverem alguma dúvida como é assíncrono, não vai ter como ser de imediato, mas vocês podem estar deixando aí nos comentários e na medida do possível aí eu vou respondendo, tá? Então espero que tenha ficado aí bem claro a mensagem que eu quis passar nesse primeiro momento. Lembrando aí que é um projeto, certo? Um projeto que estou fazendo de literatura, tá? E eu vou estar postando aí os vídeos terça e quinta no YouTube, que para mim fica melhor. Eu vou tentar estar disponibilizando ele até às 7 horas da noite, certo? E vai ficar aberto ao público, aí acesso a quem quiser olhar, certo? Então, fiquem com Deus e até a próxima.